Imitadores de Deus. Difícil, né? Esse é o tema. Imitadores de Deus. Recomendado pelo apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. É o que nós vamos meditar na manhã desse dia. Obrigado pela tua companhia. Sempre eu estou por aqui, todos os dias de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus. E você é sempre bem-vindo comigo aqui neste canal. Então, terminamos o capítulo de número 4, trazendo uma listagem dos deveres de um cristão que foi alcançado pela graça de Deus. Então, tem N deveres, mas Paulo citou alguns, como não mentir mais, não enganar o próximo, não entristecer o Espírito Santo, ser bondoso, ser compassível e vai por aí afora. Aí ele entra no capítulo de número 5, tendo em vista que Paulo está escrevendo uma carta aos Efésios, e quando ele escreveu, ele não existia capítulos, era somente uma carta, depois, posteriormente, que veio a divisão da Bíblia. Então, ele segue com o seu ensinamento, dentro do contexto, ele segue continuando. Aí ele chega no capítulo 5, de verso de número 1, dizendo, portanto, porque ele disse tudo aquilo no capítulo de número 4, ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, os filhos amados, eles têm que refletir o coração de Deus, têm que refletir as coisas de Deus. Então, para ser imitador de Deus, nós temos que andar na linha de Deus, nos pensamentos de Deus, ser um perdoador, não medir esforços para estender as mãos pelo próximo. E Paulo fala no capítulo 2, ele traz aqui uma metáfora, ele traz aqui uma comparação, não pedindo para que eu e você nos sacrifique o nosso corpo, tire nossa vida por causa do próximo, não é isso que ele está dizendo, mas ele está trazendo um exemplo do amor de Deus. Ele diz assim, e vivam em amor, imitando Deus em amor. E ele segue dizendo, como também Cristo nos amou. Aí o amor de Deus, o amor de Cristo, e se entregou por nós em oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então ele traz o ápice do amor de Deus, que foi entregar o teu filho amado para morrer em sacrifício, como uma oferta agradável a Deus. E ele diz assim, o que eu peço para vocês hoje é que amem. Desça do eu e olhe para o próximo. Desça do soberbo, do orgulho e olhe mais com humildade sobre a vida de cada um. Não veja que Deus ofereceu o teu filho por amor à humanidade. Então, para ser imitador de Deus, número 1 é ter amor incondicionado. É um amor incondicionado. Incondicional. Em todas as coisas, tudo que for por amor é incondicional. É disso que Paulo está tentando trazer uma explicação para mim e para você aqui. Imitar Deus é operar com amor em alta. Operar com amor em alta. De novo, imitar a Deus é operar com amor em alta, sem nenhuma medida ou condição para aplicar o amor. O amor continua operando, independente de circunstância. Estou amando não é por conveniência, mas é por amor ágape, é o amor de Deus,
um amor incondicional. É disso que Paulo está explicando em Efésios capítulo 5, e isso caracterizará imitação de Deus, que ele diz no versículo 1, seja imitador de Deus como filhos amados. O que é imitar Deus? É operando com amor total, incondicionalmente, porque no verso 2 ele faz a mesma comparação com a oferta de Cristo. Pensa nisso. Entre vocês não deve haver nenhum, nem sequer menção. Agora, as proibições. Para imitar a Deus, o que não pode? Não pode haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Olha, não é que não pode praticar. Não pode haver entre vocês nem menção. Por exemplo, olha, se eu pudesse, olha, se sobrasse, desse para mim, se olhasse para mim, se desse pelo menos uma ligação, mandasse uma mensagem, se olhasse para mim. Não, nem menção. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual é nem pensar nisso, nem mencionar isso. Ele não chegou nem a dizer na prática. Ele está dizendo, mencionou sobre isto, não deve, descaracteriza a imitação de Cristo, a imitação de Deus. E ele segue como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Então, o que é menção de imoralidade sexual? Proibido. Menção de espécie de impureza? Proibido. Espécie de cobiça? Proibido. Descaracteriza a imitação de Deus. E é profundo o que ele traz. Ele diz, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então, observa que ele está falando aqui de santos. Porque ele disse, seja um imitador de Deus como os filhos amados, no versículo de número 1. Então, no versículo de número 3, ele diz, que não entre entre vocês nenhuma menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Estamos falando de santos. Descaracteriza, se mencionar isso, descaracteriza a identidade de santos. Meu Deus. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça, culto, agradecimento, louve a Deus pela vida, louve a Deus pela saúde, louve a Deus pela tua salvação, em vez de ficar com conversas obscenas, não haja obscenidade, nem gesto, nem conversa, nem menção, não, nem gracejo imorais, não, porque são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças. E ele vai para o verso de número 5, agora dizendo, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, ele fez uma catada. Ele começou no verso 1 dizendo, seja imitador de Deus como filhos amados.
E aí ele vem apresentando santo, característica de imitar Deus. O amor é o ponto fundamental número 1. E ele traz uma lista dizendo. E aí ele conclui dizendo, ele traz as proibições do capítulo 3 e até o capítulo de número 4. E no capítulo de número 5, ele diz que nenhum desses que usa essas práticas tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deixa eu falar, imitar a Deus precisa pensar nas coisas de cima. Imitar a Deus precisa buscar as coisas de cima. Imitar a Deus tem que pensar nas coisas de cima. Buscar a Deus tem que estar olhando para cima. Buscar a Deus tem que fugir do mal, fugir da idolatria, da prostituição, fugir do erro, do pecado, da contenda, da malignidade. Buscar a Deus tem que afastar de tudo que desagrada a Deus. Não pensa que Deus é surdo e que Deus não está vendo e praticando e viva praticando as coisas do mal. Não, Deus quer fidelidade, fidelidade, fidelidade. Caso contrário, não terás herança no reino de Cristo e de Deus. Pense nisso. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Eu quero orar por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, porque o Senhor é bom e eterno é a tua misericórdia. Seu teu nome louvado, engrandecido, magnificado, fortalecendo cada dia, meu Deus, a casa, o lar, a família dos teus filhos. Pai bendito, abençoa de uma forma poderosa, em nome de Jesus.